Obrigada, António. Boa tarde. O meu nome é Daniela Aquino e hoje queria-vos falar acerca de como podem implementar o ArcGIS Urban na vossa entidade. Primeiro, o que é o ArcGIS Urban? O ArcGIS Urban é um sistema de modelação e planeamento que ajuda a gerir o ciclo de vida de desenvolvimento urbano. O ArcGIS Urban oferece um conjunto abrangente de ferramentas baseadas na web para criar e gerir planos e projetos internamente, envolver as partes interessadas da comunidade quando tornamos um projeto ou um plano público, podendo ser este um apoio na tomada de decisão. Quero ainda apresentar-vos os principais componentes do ArcGIS Urban, começando pelos projetos. Um projeto envolve algo a ser concretizado a curto prazo, cerca de 1 a 5 anos, e a sua extensão é ao nível de uma ou mais parcelas. Os projetos têm por base uma proposta de um edifício e pode ter vários níveis de detalhe. O desenvolvimento de um projeto dentro do ArcGIS Urban permite-nos modelar em 3D, tendo em conta o contexto do ambiente urbano em seu redor e permitindo ainda a possibilidade de visualizar várias propostas através dos cenários e também perceber o estado do projeto, se está aprovado, em aprovação, em consulta pública, sendo que o estado do projeto é configurável, permitindo-nos aqui adaptar à legislação e realidade existente. Os projetos permitem-nos desenhar edifícios, colocar mobiliário urbano, assim como vegetação, mas também temos a opção de importar projetos que foram desenvolvidos a partir de outras tecnologias, como o BIM ou a partir do City Engine, visto que pode ser importado a partir de uma web scene. Depois temos os planos, que se referem a desenvolvimentos urbanos numa extensão maior e que estão a ser pensados para ser desenvolvidos nos próximos 5 a 50 anos. Estes são pensados para ajudar a estimar determinados objetivos, como a quantidade de emprego que queremos fomentar, ou o aumento da população, ou até atingir objetivos de sustentabilidade, como por exemplo a redução de emissão de CO2. Os planos geram representações 3D de edifícios mais generalizados, sendo que a grande vantagem é que estes permitem-nos colocar restrições, permitindo apenas certo tipo de edifício com certo tipo de características, por exemplo, determinando aqui a altura do edifício permitida em certo tipo de zonas. Estes também nos permitem gerar vários cenários, de forma a podermos comparar de forma informada, através dos indicadores associados a cada uso do espaço. Depois temos os indicadores que nos oferecem informação. Esta informação pode ser informação personalizada, por exemplo, o risco de cheias em determinado local ou o crescimento da população, informação que pode provir de uma web layer publicada no ArcGIS Online. Pode ainda ser informação proveniente do Living Atlas, que deverá estar disponível para o nosso país numa das próximas atualizações do ArcGIS Urban. Mas também fornece-nos aqui os indicadores de capacidade que estão ligados ao uso do espaço, isto é, aos edifícios que escolhemos para fazer parte dos nossos cenários. Depois temos as ideias, que são um item dentro do ArcGIS Urban que permite aos cidadãos dar feedback sobre um aspecto atual ou do plano e do projeto futuro de uma cidade. Os cidadãos, sem necessidade de início de sessão, podem dar feedback de forma anónima ou não sobre como nós temos o nosso plano concebido ou o nosso projeto. Os utilizadores podem votar nas ideias de outros utilizadores, ajudando assim a perceber o impacto de uma ideia. Com as várias componentes apresentadas, eu gostava de vos falar de que dados serão necessários para poderem desenvolver uma plataforma ArcGIS Urban do vosso município. A informação de contexto que poderão incorporar é a seguinte, portanto temos os edifícios e as árvores que podem vir de uma cena 3D publicada no ArcGIS Online e também temos aqui a possibilidade de colocar um modelo digital de terreno da nossa entidade que poderá ter um bocadinho mais de pormenor. A nível de dados 2D podemos colocar base maps, por exemplo, se já tivermos disponíveis na nossa entidade. Se não tivermos, podemos publicar a partir do ArcGIS Pro ou então podemos gerar a partir do ArcGIS Vector Style Editor, se pretenderem ter uma base ESRI e apenas alterar as cores e as labels. Depois vem a parte mais desafiante. O ArcGIS Urban precisa que haja uma tradução de documentos legais para que se enquadrem dentro do modelo Urban e dentro dos componentes que vos vou falar.
Primeiramente, devemos definir os Space Use Types. Estes descrevem uma finalidade para a qual um espaço, normalmente um andar de um edifício, será utilizado, por exemplo, para hotel ou para escritório habitacional. Este é usado para atribuir diferentes utilizações a pisos e a partes de um edifício. Além disso, este permite-nos associar métricas que irão alimentar os indicadores de capacidade que nos permitem depois analisar os planos nos seus diferentes cenários. Estes podem ser adicionados manualmente, um a um, ou através de uma folha de Excel, ou através de uma tabela de uma feature publicada no ArcGIS Online. Só depois de criados os Space Use Types, podemos ver como criar os Building Types. Esta é aqui uma proposta que eu coloquei no exemplo que vos vou mostrar no fim, mas isto é totalmente personalizado e personalizável, portanto é uma questão mesmo de ir adicionando e ver o que é que se enquadra no vosso território. Depois temos os Zoning Types, que descreve uma combinação de restrições de zonamento, como a altura máxima dos edifícios, a cobertura máxima da parcela ou um uso de espaço permitido. Estes podem ser adicionados manualmente, um a um, ou através de uma folha de Excel, ou através de uma tabela, ou a simbologia de uma feature publicada no ArcGIS Online. Só depois de serem criados os Zoning Types, podemos importar a informação sobre as zonas já existentes da cidade. Como os zoning types, os land use types descrevem também uma combinação de restrições de zonamento, sendo que a utilização destes dois types permite-nos combinar restrições que podem provir de políticas e planos diferentes, por exemplo. Podemos adicionar os land use types também manualmente um a um, através de uma folha de Excel ou através de uma tabela ou a simbologia de uma feature publicada no ArcGIS Online. Depois temos os Building Types, que é composto por um ou vários tipos de uso de espaço que definem a combinação de usos de um edifício. Um Building Type é usado como um modelo para construir os chamados edifícios plausíveis, respeitando o código de zonamento. O código de zonamento é representado pelos Zoning Types e pelos Land Use Types que já falei. Estes foram alguns dos que eu criei para o exemplo que vos vou mostrar no fim. Mas também é completamente personalizável. Depois temos o Project Status Type, que é usado para descrever o estado de desenvolvimento de um projeto, por exemplo, em revisão. Estes permitem filtrar projetos pelo seu tipo de estado e apresentam na cena 3D de acordo com o ícone e a cor definida pelo seu estado. O estado pode ser apenas atribuído a projetos que estejam públicos, sendo que estes também são completamente personalizáveis para adaptar à nossa realidade. E depois temos o Feedback Category, que é usado para fornecer contexto adicional sobre o assunto de um comentário. Os comentários são visualizados na cena 3D de acordo com o ícone definido aqui nas categorias. E quanto às condições existentes? As condições existentes podem ser adicionadas através de uma layer, já com a delimitação do território por restrição de zonamento, desde que publicada no ArcGIS Online. Neste procedimento, ainda é feito um join entre o campo da camada de limitação e o Join ID definido nos Zoning Types. Com este join, a camada de zonamento existente adquire as restrições impostas no Zoning Type. O Land Use Type Layer funciona da mesma forma e ainda é possível adicionar as overlays, que também é uma camada que permite sobrepor um ou vários parâmetros de tipo de zonamento, ou seja, colocar exceções do cumprimento das limitações do zoning e do Land Use Type. Por fim, podemos ainda colocar uma camada de parcelas de forma a delimitar as áreas de construção. Agora eu gostaria de vos mostrar o exemplo que eu configurei para a cidade de Lisboa, em que eu vos quero mostrar aqui as duas formas de visualização da minha layer. Vou só aqui iniciar sessão para vermos a totalidade do nosso modelo urban.
em que eu posso ver então quais são os projetos que tenho para a minha cidade. E posso também ver aqui quais é que são os planos que tenho em desenvolvimento. Também vos queria mostrar aqui a vista de gestão, onde nós podemos então colocar as nossas layers 3D e também o nosso base map e o nosso modelo digital de terreno. Ainda temos aqui nos types a possibilidade de adicionar os Space Use Types que já vos falei e também a possibilidade de adicionar zoning types de acordo com o que fizer sentido para o vosso município. Também a nível do Project Status Types, também é aqui que podemos configurar. Podemos ainda colocar as layers de zoning existente, por exemplo, ou as nossas, por exemplo, overlays ou as parcelas. Ainda podemos fazer aqui uma gestão dos nossos planos e dos nossos projetos, em que podemos editar ou apagar. E voltando aqui ao nosso overview, eu gostaria de vos mostrar como exemplo um dos projetos que tive aqui a testar, em que quando nós selecionamos, podemos ver apenas a parte dos edifícios da shell, digamos assim, do nosso edifício, mas se nós fizermos aqui um edit, podemos ver o seu projeto, o projeto no seu todo, em que podemos então ver o mobiliário urbano que foi colocado ou a vegetação e onde também podemos, por exemplo, adicionar mais edifícios. Podemos pôr aqui a altura do edifício e depois é uma questão de ir desenhando. E também podemos colocar, por exemplo, mais vegetação. E assim já conseguimos ver mais ou menos a ideia dos projetos. Voltando aqui ao nosso overview, queria vos mostrar um exemplo de um plano. Em que o nosso Urban vai então viajar. Também posso ver aqui que já tenho uma categoria de feedback, portanto, em que tenho aqui os comentários ao plano que proponho e em que posso fazer então o edit e ver então qual é que é o uso do meu edifício. Ao clicando em cima dele, eu posso ver que é uma habitação de 5 andares, com café e restaurante, mas eu posso modificar e colocar aqui um hotel, por exemplo, e isto vai diretamente refletir-se nos meus indicadores de capacidade, que eu posso sempre, à medida que vou desenvolvendo, ir consultando para perceber como é que eu posso adaptar para atingir os meus objetivos. Voltando aqui para o meu Urban. Gostava também de vos dizer que nós podemos colocar o nosso modelo Urban dentro, por exemplo, de um Story Map ou de qualquer outra aplicação ESRI que suporte conteúdo embebido, assim como eu também posso colocar o meu Urban dentro de um site, por exemplo, da minha instituição. E com isto queria-vos agradecer por terem vindo a esta apresentação e também queria-vos deixar o desafio de criarem o Urban para o vosso município. Obrigada!